numerosos livros e tem efetuado viagens através do mundo para expor os princípios de sua filosofia. Sua obra mais difundida é a Sutra Sagrada, Kanro-no-o, estando a mesma acrescida de cânticos e palavras de meditação para recuperar saúde. Assim se define um dos princípios básicos da Seisho no Ie. A morte do corpo não pode significar a morte do homem. Ele apenas muda de nível, perdendo sua condição carnal, e passa a viver numa dimensão espiritual. Depois de determinado período nesse plano espiritual retorna ao mundo terreno, para realizar, numa segunda condição corporal, o que deixou de realizar na primeira, e essas passagens sucessivas pelo universo terreno vão permitindo atingir um estado de perfeição que dispensará o regresso a um corpo material, porque, então, já estará plenamente realizado na esfera puramente espiritual. Fica, pois, nitidamente caracterizada a posição espiritualista evolucionista da filosofia Seisho no Ie, bem como o enfoque reencarnacionista como um dos pontos basilares desta moderna religião, de origem japonesa, que vem conquistando, pelas suas mensagens, cada vez mais adeptos entre a classe mais intelectualizada, tanto ocidental como oriental. Razões. O conhecimento, ou melhor, a aceitação da teoria da reencarnação, hoje atinge metade da população terrestre, além de trazer implicações profundas para as criaturas, altera-lhes a filosofia geral, elimina todo o preconceito racial, os pruridos nacionalistas, e o chauvinismo sexual. Às vezes, torna-se uma necessidade vital o conhecimento íntimo de reencarnações pessoais anteriores, porque nestas estão as origens de problemas kármicos e a raiz de muitas doenças que afligem certas pessoas na atualidade, daí tendo nascido a terapia de vidas passadas, ou terapêutica reencarnacionista. Pesquisa. Além da emergência espontânea de memórias reencarnatórias intimamente ligadas à evolução interna do ser, de pesadelos recorrentes, da regressão pré-natal hipnótica, da meditação profunda, das técnicas especiais de massagens, e outros processos, a projeção consciente constitui método de pesquisa eficaz para o acesso individual da consciência encarnada às suas existências transatas ou prévias. Sobrevivência. A reencarnação evidencia a sobrevivência do ego após a morte do corpo humano, o futuro do ser, através de rememorações de experiências passadas. A projeção consciente evidencia a mesma sobrevivência, através de rememorações interplanos de experiências atuais. Em ambos os casos ocorre a implicação do fator tempo e atuação dos mecanismos de memória. Nota do autor, conforme o ponto de vista expresso pelo autor mencionado no texto. Ressalvamos que a terapia de vidas passadas tem suas indicações e contraindicações precisas. Processos. As reencarnações pessoais podem ser pesquisadas pela consciência projetada através da rememoração extrafísica, às vezes induzidas por amparador, ou executada psicometricamente no plano extrafísico crosta a crosta. Contudo, há encarnado ansioso para conhecer a sua vida anterior quando foi uma personalidade realizadora, porque hoje não está realizando o que deveria, numa reação de compensação parapsicológica. Não é proposição básica da projeciologia o estudo ou a pesquisa de vidas anteriores, e apesar disto, fica bastante evidente a aceitação da reencarnação por parte dos projeciólogos. O capítulo mencionado se estende por diversas páginas detalhando vários aspectos, inclusive estudos sobre impressões digitais, etc. O mérito da edificação desta ciência deve-se, sem dúvida, ao ilustre Dr. Valdo Vieira e, a projeciologia está pronta, e é capaz de oferecer equivalentes científicos para muitos conceitos religiosos tradicionais, especialmente no que tange ao modo de comunicação consciencial, a prece e a evocação, por exemplo, que dependem da telepatia, podem ter seus resultados confirmados pela consciência projetada do corpo humano. A vidência pode ser vivenciada e sentida fora do corpo físico e as colônias espirituais visitadas pela consciência projetada,
Consideram os adeptos da projeciologia que não só a fé cega, mas até a fé raciocinada poderá ser substituída pelo conhecimento pessoal direto e definitivo da consciência projetada extrafisicamente. Apesar dos indiscutíveis méritos da projeciologia, convém salientar que os mesmos fenômenos já foram estudados por autores do século XIX. A bilocação física ou bicorporeidade, termos utilizados pela ciência espírita, traduzem exatamente o mesmo fato. Os estudos efetuados na França por Allan Kardec, 1804 a 1869, com a designação de emancipação da alma, embora com terminologia diversa, apresentam o mesmo conteúdo fenomênico da projeciologia. 16. Psicanálise. A psicanálise é um método de investigação psicológica do procedimento humano individual e uma orientação terapêutica psicoterápica que se propõe a corrigir os desajustes emocionais causadores das neuroses e psicoses. Sigmund Freud, médico austríaco, natural de Viena, foi quem desenvolveu tanto o método de investigação como os pilares que sustentam a orientação terapêutica da psicanálise. Psiquiatra e neurologista, professor de neurologia na Universidade de Viena, iniciou seus trabalhos utilizando hipnotismo, mas abandonou esta técnica para tentar a sugestão. Foi a partir deste ponto que, celeremente, aprofundou-se em suas teorias, que culminaram nos métodos conhecidos como psicanálise. Seus conceitos, principalmente no tocante a Ricardo de Bernard de interpretação dos sonhos ou atribuição de quase todos os casos de neuroses e repressões de desejos sexuais, provocaram grande impacto e controvérsia no meio científico da época. Freud, nascido em 1856, desde a última década do século XIX utilizou o método clínico para o estudo da personalidade humana. Embora Sigmund Freud fosse quem tivesse desenvolvido o que hoje consideramos psicanálise, a ideia original não foi sua. Essa surgiu na história, na mente de um médico, também vienense, José Breuer. Foi o Dr. Breuer que comunicou ao ainda jovem Freud as suas ideias sobre o fenômeno histérico da conversão, em que um episódio vivido conflitivamente pela paciente havia desaparecido de sua memória consciente e se transformado em memória ou registro corporal. A ideia de trazer à memória consciente o episódio, e o efeito terapêutico deste fato, acabaram na descoberta de uma estrutura psíquica que passou a ser denominada de inconsciente. Forças mentais, que representam preconceitos morais, impedem o aparecimento consciente de memórias e assim surgem conflitos e ansiedades. Segundo Freud, o procedimento humano tem intensa relação com os instintos sexuais e a sua não aceitação pela moral de nossa sociedade, repressão. Esse fato seria o conflito fundamental, motivador das neuroses. Embora não possamos considerar o pai da psicanálise como adepto do Renascimento, o tema também mereceu algumas considerações por parte do eminente médico. Na obra Pensamentos para Tempos de Guerra e Morte, podemos extrair o seguinte trecho. Essas existências subsequentes não foram, de princípio, mais que apêndices à existência que a morte levara a um fim. Eram existências ensombradas, vazias de conteúdo e pouco valendo. Só mais tarde as religiões conseguiram representar esse após-vida como o mais desejável, como realmente válido. Depois disso, o estender da vida para trás, para o passado, formar a noção de existências anteriores, da transmigração das almas e da reencarnação foi apenas coisa consequente, tudo com o propósito de despojar a morte do seu significado como o término da vida. Os destaques são nossos. Não estamos, com a referência anterior, ingenuamente acreditando que Freud esteja admitindo a reencarnação, mas torna-se clara a admissão lógica da mesma dentro do contexto da aceitação do após-vida. Muitos foram os colaboradores e seguidores de Freud, mas Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, destacou-se sobremaneira. Jung, psicólogo suíço,
Após se identificar com as bases do pensamento freudiano, passou a estudar o inconsciente e, com o passar do tempo, divergiu de algumas opiniões de Freud, levando a separar-se do médico vienense. Jung valorizava muito o exercício constante das virtudes humanas e chegava a afirmar que a única forma de conservarmos a civilização, ameaçada pela desumanidade e pelas forças do barbarismo, seria pelo desenvolvimento e uso eficaz das virtudes humanas. Se Freud apenas tangenciou a questão da reencarnação e até relacionou esta teoria com a necessidade humana de encontrar uma saída lógica ao mecanismo psicológico de não admitir o término da vida, a posição de Jung parece-nos bem mais explicitada em seus trabalhos. Jung proferiu uma conferência intitulada a respeito do renascimento, na qual encontramos as seguintes citações. Metempsicose, o primeiro dos 5 aspectos de renascimento com os quais desejo atrair a atenção é a metempsicose, ou transmigração das almas. De acordo com este ponto de vista, nossa vida é prolongada no tempo, passando através de diferentes existências corpóreas, ou, de um outro ponto de vista, é uma vida em sequência, interrompida por diferentes reencarnações. Não há certeza de ser ou não garantida a continuidade da personalidade. Pode haver, apenas, uma reencarnação. Esse conceito de renascimento implica, necessariamente, a continuidade da personalidade. Aqui, a humana personalidade é vista como contínua e acessível à memória, de forma que, quando alguém é encarnado, ou nasce, pode, pelo menos potencialmente, recordar aquele que viveu através de existências anteriores, sendo essas vidas as dele próprio, isto é, vidas que tinham a mesma forma e o da vida presente. Via de regra, a reencarnação quer dizer renascimento num corpo humano. O renascimento não é um processo que possamos, seja como for, observar. Não podemos medir, nem a continuidade do karma, nem pesar, nem fotografar tal coisa. Isso fica inteiramente para além do senso de percepção. Temos de nos ver, aqui, como uma realidade puramente psíquica, que nos é transmitida indiretamente através de declarações pessoais. Fala sobre renascimento. Isso aceitamos como suficientemente real. Sou de opinião que a psique é o fato mais tremendo da vida humana. O simples fato de pessoas falarem sobre renascimento, e de haver um tal conceito, significa que um cabedal de experiências psíquicas, designadas com aquele termo, deve realmente existir. O destaque é nosso. O renascimento é uma afirmação que deve ser contada entre as afirmações primordiais da humanidade. Essas afirmações primordiais são baseadas naquilo que nós chamamos de arquétipos. Deve haver acontecimentos psíquicos subjacentes nessas afirmações. Assunto que a psicologia cabe discutir, sem entrar em todas as suposições metafísicas e filosóficas em relação à sua importância. Jung teve sua autobiografia publicada póstumamente, tendo recebido a titulação Memória, Sonhos e Reflexões. Desta obra podemos destacar alguns trechos onde a referência à reencarnação é também nitidamente favorável. Minha vida, tal como vivi, muitas vezes pareceu-me uma história sem princípio nem fim. Tinha a impressão de ser um fragmento histórico, um excerto do qual o texto precedente e subsequente estavam faltando. Destaque nosso. Podia bem imaginar que tinha vivido em séculos anteriores e ali deparado com questões que ainda não era capaz de resolver. E que renascera por não ter cumprido a tarefa que me fora dada. Quando eu morrer, minhas ações irão comigo, isso é o que eu imagino. Levarei comigo o que fiz. No entretempo, é importante garantir que não chegue ao fim com as mãos vazias. A significação da minha existência tem uma pergunta que me é endereçada. Ou, ao contrário, eu próprio sou uma pergunta dirigida ao mundo, e devo comunicar a minha resposta, porque, de outra maneira, fico dependente da resposta do mundo. Esta é uma tarefa de vida superpessoal, que cumpro somente com esforço e dificuldade. Minha forma de fazer a pergunta bem como a minha resposta podem ser insatisfatórias.
Sendo assim, alguém que tem o meu karma ou eu próprio, tinha de renascer, a fim de dar uma resposta mais completa. Pode acontecer que eu não torne a nascer, se o mundo não precisar dessa resposta, e que não sejam outorgadas várias centenas de anos de paz, até que alguém se interesse por esses assuntos e possa, proveitosamente, realizar a tarefa, seja necessário, novamente. Imagino que por algum tempo um período de repouso deva seguir-se, até que o que é por mim realizado em minha existência precise ser novamente assumido. Parece-me provável que após a morte existam certas limitações, mas que as almas dos mortos irão aos poucos descobrindo onde ficam os limites do seu estado de liberação. Algures, por ali, deve haver um determinante, uma necessidade condicionando o mundo, necessidade que procura colocar um fim no estado do após-morte. Esse determinante criativo, assim penso, deve decidir quais são as almas que devem mergulhar novamente no nascimento. Destaque nosso. Carl Gustav Jung tornou-se famoso pela criação do conceito do inconsciente coletivo, segundo o qual o ser humano é um ser coletivo, isto é, um representante de sua espécie num determinado momento de desenvolvimento, desde os tempos ancestrais. Chamou atenção para os arquétipos, que são imagens primitivas, arqueprimitivas, gravadas na mente desde a fecundação. Pertencem ao patrimônio comum da humanidade, encontram-se em todas as mitologias e são expressão do inconsciente coletivo. Os enfoques nitidamente espiritualistas, bem como as reflexões acerca das vidas sucessivas, que Jung deixou para seus pósteros, lamentavelmente são pouco conhecidas e difundidas até, surpreendentemente, ao dialogarmos com psicanalistas, alguns deles desconhecerem ou negarem ser Carl Gustav Jung também um reencarnacionista. 17. Parapsicologia. Assim como o universo físico vem sendo substituído pelo conceito de universo energético, a psicologia moderna vem abrindo espaços para uma visão cada vez mais aberta ao elemento extrafísico e transcendente aos sentidos comuns do ser humano. Na realidade, como a psicologia está sujeita aos postulados físicos das demais disciplinas científicas, persistem, em maioria, as posições tradicionalmente rígidas que observam com descrédito, ou reserva, o surgimento de novas correntes que investigam os fenômenos paranormais ou mesmo admitem seriamente um elemento extrafísico capaz de sobreviver à morte biológica. A parapsicologia é o processo científico de investigação dos fenômenos inabituais, que podem ser de ordem psíquica ou psicofisiológica. Não é propriamente uma ciência, conforme ponderaram os seus pioneiros, pois se considera uma ramificação ou derivação da psicologia. Pretende conquistar para a psicologia uma área de fenômenos ainda desconhecidos pela ciência. Os mencionados fenômenos inabituais foram designados pela parapsicologia como fenômenos paranormais ou ainda fenômenos psi. Mas vejamos o que são os tais fenômenos de uma forma simplificada. Se alguém, de olhos fechados e vendados, consegue, sob rígido controle laboratorial, ler uma página de uma obra escolhida por um grupo de cientistas, não é um fato comum, ou normal, portanto, trata-se de um fenômeno paranormal. Assim, a telepatia, a clarividência, a premonição, a psicocinesia ou movimentação de objetos pela ação da mente, são do interesse da parapsicologia. A parapsicologia se fundamenta na pesquisa científica de laboratório, arduamente realizada, com todos os rigores necessários do controle científico, obtendo resultados que são submetidos a tratamento matemático a fim de que possam ser corretamente aferidos. Diversamente disto, o que existe é simples empirismo, charlatanismo ou ingenuidade. As pessoas que se interessam pela parapsicologia precisam saber, antes de tudo, que uma disciplina científica não admite exibições do tipo teatral. O parapsicólogo sério, ou, simplesmente, o autêntico estudante da parapsicologia, jamais dará espetáculos em programa de televisão ou, muito menos, em salões públicos,
shows de ilusionismo ou efetuar qualquer tipo de demonstração pelo método de esquina de rua. Como toda nova ciência, ou disciplina científica, a parapsicologia tem sido vítima de muitos aventureiros que o leigo não logra distinguir dos investigadores ou estudiosos honestos. Observa-se, também, que interesses pessoais ou de grupos são frequentemente infiltrados no meio científico, isto porque fenômenos tidos como milagres ou mistérios passam a ser objeto da ciência. Os parapsicólogos da linha do professor Giuseppe Banks Heine, que iniciou seus estudos na Duke University, Carolina do Norte nos Estados Unidos, encaram os fenômenos como de natureza psicológica, consideram a natureza extrafísica da mente, a possibilidade de sua sobrevivência após a morte, inclusive a comunicação, ou transmissão telepática após a morte física. O professor Whately Carrington, da Universidade de Cambridge, chegou a formular uma teoria parapsicológica da existência post-mortem. O professor Harry Price, da Universidade de Oxford, sustenta a tese que a mente humana sobrevive à morte e tem o mesmo poder da mente do homem vivo de influenciar outras mentes do mundo material. O professor Swall, da Universidade de Londres, realizou com êxito experiências de voz direta, ou pneumatofonia, onde a voz de um comunicante espiritual é ouvida no espaço sem a presença de um médium. Louise Heine realizou inúmeras experiências na Duke University, as quais sugerem a participação de inteligências extracorpóreas, conforme comentários do livro O Novo Mundo da Mente de J. B. Heine, seu esposo. Ao contrário dos pesquisadores citados, existem alguns que seguem a linha de Robert Amadou, que na França, reforça a posição católica segundo a qual os fenômenos são de ordem inferior, relacionados ao psiquismo primitivo ou animal, portanto, não podem provar nada a respeito da alma ou de sua sobrevivência. Muitos ministros religiosos, talvez preocupados com esta súbita incursão da ciência em terreno alheio, divulgam com veemência os conceitos desta linha parapsicológica. Na Rússia, Leonid Vassiliev considera serem todos os fenômenos paranormais como meramente fisiológicos, exemplificando: se uma sensitiva russa colocando as mãos sobre um texto consegue lê-lo, com os olhos vendados, deve possuir nas terminações nervosas dos dedos estruturas visuais desconhecidas. O professor J. Herculano Pires, do Instituto Paulista de Parapsicologia, publicou através da editora Edicel Limitado um excelente livro, Parapsicologia Hoje e Amanhã, no qual coloca didaticamente todo o histórico e as perspectivas futuras desta nova ciência, apresentando inclusive as diversas visões das melhores escolas de parapsicologia. Como existem muitos livros de autores comprometidos com outros interesses e de qualidade duvidosa, pedimos escusas, mas fazemos aqui sua indicação. No que diz respeito à questão das vidas sucessivas, a parapsicologia muito tem contribuído, ao contrário do que afirmam alguns religiosos, para a comprovação da teoria da reencarnação. Pesquisadores russos, dentre os quais destacamos o professor Vladimir Raikov, efetuaram experiências por sugestão hipnótica que denominaram reencarnações sugestivas. Nestes casos, os sensitivos se descreviam, em detalhes, vivendo em outra época, outra cidade, com outra personalidade, mas a mesma individualidade. As investigações sobre reencarnação, no meio universitário, tiveram, ao que parece, no professor Dr. Amendas Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur, província de Rajasthan, na Índia, o pioneiro que abriu novos caminhos às pesquisas subsequentes. A partir de 1954, estabeleceu, o eminente indiano, uma sistemática rigorosa para a documentação dos casos registrados. Vários livros, nos quais apresenta o resultado de seus trabalhos, foram editados em inglês pela própria universidade, alcançando repercussão internacional. O número de casos que compunha o fichário de suas pesquisas já ultrapassava 1000, em 1974.
Uma das dificuldades naturais para a aquisição da respeitabilidade internacional ao seu trabalho esteve sempre ligada ao fato do mesmo ser dirigido por um indiano. Como a Índia é composta por uma população de caráter eminentemente reencarnacionista e seu povo considerado místico, no sentido pejorativo do termo, ocorre, automaticamente, um preconceito científico por parte de outros grupos pertencentes a diferentes etnias. Considerando esta diversidade, Banerjee passou a tomar extrema cautela, por vezes excessiva, com relação às suas conclusões, quando havia oportunidade de definir a reencarnação como um fenômeno comprovado cientificamente. Em função da tendência preconceituosa, com relação à Índia e os indianos, sustentou sempre uma posição rigorosamente científica embora chegasse a admitir ser a reencarnação a hipótese mais lógica para explicar os fenômenos pesquisados. De autoria do professor Dr. Ian Stevenson, o livro 20 Cases Suggestive of Reincarnation, que foi traduzido para o português com o título correspondente, 20 casos sugestivos de reencarnação, apresenta uma investigação detalhada de 2 dezenas de casos escolhidos do seu arquivo universitário que, na época, já continha 600 casos. Posteriormente, ampliou-se para mais de 2.000 casos devidamente documentados. Stevenson, tal qual Banerjee, não segue o método do seu colega russo Rykov, que optou pela regressão de memória utilizando técnicas hipnóticas. Tanto o investigador norte-americano como o indiano, ao contrário de Rykov, preferem o exame dos relatos espontâneos de lembranças de vidas anteriores reveladas por crianças. Conforme estes cientistas, os casos espontâneos têm a vantagem da naturalidade, enquanto alguns sacerdotes têm se especializado em rejeitar qualquer fenômeno que ateste a existência dos espíritos. Lamentavelmente, existem sacerdotes que vêm usando de truques mágicos para falar e procurar demonstrar fenômenos paranormais. O Núcleo dos Mágicos Profissionais de Niterói, através da sua revista Miríade Mágica nos números 9 e 10 de abril e maio de 1965, chega a criticar este fato. Determinadas atitudes, como a anteriormente mencionada, tornam cada vez mais difícil a aceitação, por parte da comunidade científica, as provas da reencarnação obtidas por parapsicólogos. No entanto, as mesmas estão se avolumando. 18. Antroposofia. O termo antroposofia significa a sabedoria do homem. Conforme o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, o termo correto seria antroposofia, embora adote-se comumente a grafia com apenas um S. A antroposofia teve origem no movimento teosófico que se ramificou em função de divergências conceituais entre alguns de seus pensadores, com Helena Petrovna Blavatsky. A Sociedade Teosófica, fundada em 1875, apresentou como expressão maior aquela que literariamente passaria a história como Madame Blavatsky, teosofista russa que obteve iniciação no budismo esotérico durante viagens de estudo que fez à Índia, África e América. O fundador da antroposofia, quando este movimento separou-se da Sociedade Teosófica, foi o austríaco Rudolf Steiner, nascido em 1861 e desencarnado em 1925. Steiner foi estudioso em matemática e ciências naturais. Suas teorias sobre educação, usando a arte como terapêutica para deficientes mentais, tiveram resultados significativos. Realizou vários trabalhos em diversos setores do conhecimento, sendo a medicina antroposófica e a educação, talvez, os que encontraram maior receptividade entre os profissionais das áreas em questão. Rudolf Steiner deixou inúmeras referências à reencarnação em suas obras. Observemos em Reencarnação e Karma, sua significação na cultura moderna, o trecho transcrito abaixo. Que significaria a reencarnação para o todo da consciência do homem, para o todo de sua vida de sentimento e de pensamento.
As pessoas que pertenceram às épocas iniciais da civilização ocidental e a grande maioria das que vivem no tempo presente agarram-se ainda à crença de que a vida espiritual do homem, após a morte, é inteiramente separada da sua existência terrena. O conhecimento da reencarnação e do karma transforma inteiramente esta ideia. O que está na alma de um homem que passou através das portas da morte tem significação não só para a esfera além da Terra, mas o próprio futuro da Terra depende do que foi a vida dele, entre o nascimento e a morte. Toda a configuração futura do planeta, bem como a vida social do homem no futuro, depende de como os homens viveram em suas reencarnações anteriores. Desta que nosso. Um homem que assimilou essas ideias que sabe, de acordo com o que foi na vida, terem um efeito sobre tudo quanto tem lugar no futuro, sobre toda a civilização do futuro. O sentimento de responsabilidade será intensificado até um ponto que anteriormente seria impossível e outras intuições morais irão seguir-se. Segundo o analista de questões religiosas e filosóficas, as teorias antroposóficas teriam alguns fundamentos cristãos combinados com misticismo alemão e forte tempero esotérico. As almas humanas procederiam de Deus tal qual os raios solares procedem do Sol, tendo sido aprisionadas pela matéria em consequência do pecado. A libertação da alma pode ser favorecida pela prática de determinados exercícios espirituais e físicos. Cristo teria tido outras encarnações anteriores, dentre as quais como Mitra e Dioniso. A sede do movimento antroposófico se instalou em Basileia e foi denominada Goetheanum, devido à ação de populares fanáticos e adversários. Sua sede foi incendiada em 1922, tendo sido reconstruída posteriormente. Para percebermos ainda melhor a visão reencarnacionista de Rudolf Steiner, transcrevemos mais um trecho de uma de suas obras. Pergunta: é possível compreender, de acordo com a lei da reencarnação e do karma, como uma alma altamente desenvolvida pode renascer numa criança indefesa, não desenvolvida? Para muitas pessoas o pensamento de que temos de começar várias vezes, desde a infância, é intolerável e ilógico. Resposta: tal como o pianista deve esperar que o construtor de pianos faça um em que possa expressar suas ideias musicais, a alma deve esperar com as faculdades que adquiriu numa vida anterior, que as forças do mundo físico tenham construído os órgãos corporais até o ponto em que possam expressar essas faculdades. Se a alma simplesmente entrasse no mundo em seu estágio anterior, seria um estrangeiro nele. O período de infância é vivido a fim de trazer harmonia entre a velha e a nova condição. Como poderia um dos mais talentosos romanos antigos aparecer em nosso mundo presente, se tivesse simplesmente nascido em nosso mundo com os poderes que adquiriu? Um poder só pode ser empregado quando em harmonia com o mundo derredor. O pensamento de que temos de nascer como crianças não é, portanto, nem lógico nem intolerável. Pelo contrário, seria intolerável nascermos como um homem completamente desenvolvido num mundo em que seríamos estrangeiros. 19. Logosofia. Carlos Bernardo Pecotti, pensador argentino, foi o fundador da primeira escola de logosofia, em 1930, na cidade de Córdoba, Argentina. Pecotti, nascido em 1901 e falecido em 1963, naquela cidade, lá desenvolveu seus estudos que posteriormente se disseminaram pela Argentina, Uruguai e Brasil. Atualmente se encontram grupos logosóficos não só nas Américas, mas, também, em outros continentes. A logosofia é uma doutrina ético-filosófica que tem por objetivo ensinar o ser humano a autotransformação por meio de um processo de evolução consciente, libertando assim o pensamento das influências sugestivas. Considera que os pensamentos são autônomos e independentes da vontade individual e que nascem e cumprem suas funções sob influência de estados psíquicos e morais. O primeiro Congresso Internacional de Logosofia foi realizado em Montevidéu, em 1960. No Brasil,
O primeiro evento internacional efetivou-se em 1965 através da primeira Jornada Juvenil Logosófica Internacional. Os logósofos, denominação atribuída a pessoas que se dedicam ao estudo da logosofia, não se consideram religiosos. Apesar de não observarmos referências claras à reencarnação nesta doutrina, há nas obras de Pecote uma expressão que lembra o seu conteúdo filosófico. Em diversas obras logosóficas detectamos ensinamentos sobre conhecimentos que o indivíduo já traz consigo ao nascer. A herança de si mesmo, terminologia utilizada pelos autores logosóficos, apresenta características diferentes dos conceitos reencarnacionistas clássicos, pois não relaciona esta herança com as vidas passadas. No entanto, as modernas filosofias espiritualistas, que contêm a reencarnação como base de seus raciocínios, consideram que o indivíduo, embora se apresente como uma nova persona, a cada nova encarnação, na essência, a mesma individualidade e herda de si mesmo seu aprendizado do passado que ficou estratificado a nível inconsciente. As principais obras de Pecote foram Axiomas y Princípios de Logosofia, Penas Bíblicas, Nueva Concepzione Politica, e Mecanismo de la Vida Consciente, e El Espírito, Raum Sol. 20. Cristianismo. A expressão maior ensinamento de Jesus Cristo parece ter sido simbolizada pelas circunstâncias do seu nascimento, que, conforme diz a tradição, teria ocorrido em uma manjedoura. A essência da doutrina cristã, segundo a exemplificação do seu modelo, deveria se caracterizar pela simplicidade e humildade. A mensagem do cristianismo, conforme a vivência de Jesus, foi um código de fraternidade e de amor a todos os corações. Segundo diziam os profetas do Velho Testamento, Jesus revelaria à humanidade a mensagem de Deus. Assim, aos homens de boa vontade de todo o planeta trouxe a Boa Nova, que é o que significa o Evangelho. A palavra do Mestre Jesus, mansa e generosa, reunia todos os sofredores e pecadores indistintamente. Sempre escolheu os ambientes mais pobres para demonstrar e viver suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos templos, para fazer-se ouvir em sua misteriosa beleza. Suas pregações, nas praças públicas, visavam atingir a todos, mas, em especial, aos mais desprotegidos. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga do olho por olho, dente por dente com a lição de perdoar os inimigos. Espalhou o conceito da vida imortal, demonstrando existir algo além das pátrias, bandeiras e leis humanas. Disse Jesus sobre a vida após a morte física: há muitas moradas na casa de meu Pai. Falou de tudo, mas usava de parábolas que continham ou encobriam um sentido mais profundo nos seus ensinamentos. Com referência à reencarnação, encontramos nos evangelhos diversas alusões, das quais destacamos as seguintes. João, capítulo 1, versículos de 1 a 20, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 27, Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13, Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13, Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Comentaremos alguns destes textos, antes, porém, observaremos uma curiosidade nos evangelhos de Marcos, capítulo 8, versículos 27 e 28, e Mateus, capítulo 16, versículos 13 e 14. Saiu Jesus para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho interrogou os discípulos dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Torna-se muito evidente neste trecho, repetido por dois evangelistas, como os judeus tinham clara ideia do retorno pela reencarnação. De maneira nenhuma poderiam estar confundindo a pessoa física de Jesus com Jeremias,
Elias, ou qualquer dos profetas que haviam vivido muitos séculos atrás. Os judeus estavam supondo que Jesus pudesse ser a reencarnação de algum dos profetas. E verdade que se torna claro nos versículos seguintes que o Mestre não era, de fato, algum destes profetas renascidos, mas, também, é incontestável a ideia da reencarnação presente na resposta dos apóstolos, como um conceito bastante conhecido dos mesmos. No entanto, onde Cristo daria o seu aval a esta crença? Teria ele igualmente se manifestado de forma favorável à ideia do renascimento? Nas passagens acima mencionadas apenas se pode concluir que o conceito palingenésico foi citado de forma muito natural pelos judeus, pois inclusive eram diversas as versões de quem Cristo era a reencarnação, Elias, Jeremias, etc. Apesar da suavidade dos ensinamentos evangélicos do cristianismo, o mesmo foi convertido em bandeira de separatividade e destruição. Com exceção dos cristãos primitivos que assimilaram corretamente sob o símbolo do peixe, toda a beleza e profundidade dos ensinamentos de Jesus, o inverso sucedeu com os continuadores humanos da doutrina cristã. Em nome de Cristo incendiaram e trucidaram, massacrando esperanças em muitos corações. Os conceitos de humanidade e pobreza foram dando lugar, gradativamente, a uma luxuosa hierarquia cujo ápice era personificada pelo Papa, o chefe da Igreja. Observemos, no cristianismo, as alterações tanto de forma como de conteúdo na sequência cronológica abaixo. Até o ano de 70 d.C., Jerusalém centralizava a liderança, passando posteriormente para Roma até o fim do século I. Do ano 270 até 370 d. foram criados os altares nas igrejas, cada vez mais suntuosos e com recursos extraídos dos fiéis. No ano de 400 d.C., foi instituído o sinal da cruz ao invés do peixe, alterando um símbolo por outro que expressava mais a morte física e o sofrimento material do que a essência dos seus ensinamentos. Em 500 d.C., criou-se o purgatório. Em 553 d.C., o 2 graus Celsius Concílio de Constantinopla condenou as opiniões de Orígenes, reencarnacionista e grande teólogo cristão, e também dos gnósticos, trazendo, esta atitude da Igreja, o descrédito ao princípio da reencarnação. Apesar de algumas reações posteriores, como do cardeal Nicolau de Cusa que sustentou, em pleno Vaticano, a pluralidade das vidas e dos mundos habitados, com a concordância do Papa Eugênio IV, 1431 a 1447, havia o interesse em se sepultar esse conhecimento. Então, ao invés de uma concepção simples e clara do destino, compreensível para todos, conciliando a justiça divina com a desigualdade das condições e sofrimentos humanos, começou a se edificar todo um conjunto de dogmas que lançam obscuridade sobre os problemas da vida, revoltam a razão e acabam afastando o homem de Deus. Em função da necessidade do domínio e exercício da autoridade sobre os fiéis, houve uma crescente valorização do sofrimento físico do Cristo, na cruz, em detrimento do estudo da filosofia cristã. O 2 graus Celsius Concílio de Constantinopla condenou a doutrina da reencarnação considerando-a como heresia. Passou-se, então, a perseguir seus adeptos com uma ferocidade inigualável. Curiosamente não havia papa presente a este concílio. Aliás, aproveitamos a oportunidade para lembrar que sempre haverá a justificativa da ausência papal, se a Igreja quiser voltar atrás. Em 609, foi criados o culto à Virgem Maria e invocação de santos. Em 610, o papado foi oficialmente estabelecido pelo imperador Focas, que outorgou a Bonifácio o título de bispo universal. Em 787, estabeleceu-se o culto ou devoção às imagens, à cruz e às relíquias. Em 998, criou-se a festa de Todos os Santos e a comemoração de finados. Em 1054, os gregos, insatisfeitos com algumas posturas da Igreja,
criam a Igreja Ortodoxa Grega. Em 1074, estabelece-se o celibato clerical, um verdadeiro atentado contra a natureza humana que geraria inúmeros sofrimentos a religiosos sinceros e estimularia outros a desvios de conduta lamentáveis. Em 1200, inventa-se o rosário. Em 1215, cria-se a confissão auricular. Ao contrário dos tempos apostólicos, quando a confissão dos próprios defeitos era pública, o que passava a constituir grande barreira para a sua reincidência, o mesmo não ocorreria com a recém-criada confissão auricular. E, sem dúvida, a maior vítima do confessionário seria a mulher. Esta, caracterizada por um espírito mais sensível à religiosidade, passa a ser vítima de longos e indiscretos interrogatórios. Submete-se, passivamente, diante de um homem solteiro, e, muitas vezes, traumatizado por um celibato mal absorvido pelo seu psiquismo, a questionamentos íntimos e delicados da vida conjugal. Lançam-se, de joelhos, as mulheres, aos pés de um homem cheio das mesmas fraquezas dos outros mortais, na enganosa suposição de que o sacerdote é a representação da divindade. Em 1264, instituiu-se a festa do Sagrado Coração de Jesus e, também a do Santíssimo Sacramento. Em 1311, aparece a oração da Ave Maria. Em 1414, inicia-se a institucionalização da chamada hóstia ou Eucaristia. Sob as aparências de pão e vinho ao milagre, de estes ingredientes conterem o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, fenômeno que se renova em todas as missas. Em 1517, Lutero reage contra uma série de desvios do cristianismo original e cria o cisma protestante. Em 1529, estabelece-se de forma organizada a Igreja Luterana como consequente resultado da insatisfação de importantes segmentos cristãos. Em 1533, surge a Igreja Anglicana Episcopal. Em 1536, com Calvino, inicia-se ordenadamente a Igreja Presbiteriana da França. Em 1560, surge a Igreja Presbiteriana Escocesa com as famosas pregações de John Knox. Em 1606, na Holanda, aparece a Igreja Batista com John Smith. Em 1612, na Inglaterra, surge, também, a Igreja Batista com Thomas Oates. Em 1739, através de John e Charles Wesley, cria-se a Igreja Metodista na Inglaterra. Em 1830, instituiu-se o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, já com autoridade bastante em descrédito, e tendo sofrido inúmeros cismas, a Igreja, não mais chamada cristã, mas católica apostólica romana, resolve decretar que o Papa era infalível, e, assim, num último esforço, deter o poder absoluto e inquestionável sobre as consciências de seus fiéis. Deste modo, o Papa Pio IX promulgou o decreto da infalibilidade papal. O referido decreto assinala a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Curiosamente, a Igreja Católica que nunca se lembrara de atribuir um título real à figura do Cristo, assim que teve seu território geográfico reduzido ao Vaticano e viu desmoronar o trono do absolutismo com as vitórias da República e do direito em todos os países, constituiu a imagem do Cristo Rei para o ápice de seus altares. No entanto, além das fronteiras sectárias das religiões, os conceitos eminentemente cristãos foram plantados e disseminados pelo planeta. As fogueiras da Inquisição, que imolaram inúmeros corpos, não conseguiram reduzir às cinzas as ideias. O conceito cristão da reencarnação, respaldado por Jesus, ressurgiu depois em diversos movimentos como, por exemplo, a doutrina espírita. Estudemos algumas passagens dos evangelistas, de maneira desapaixonada, sem uma posição preconcebida,
e vejamos a extrema clareza com que a reencarnação é referida pelo Mestre. Lendo Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 14 e Marcos, capítulo 9, versículos 11 a 13, observamos o seguinte trecho. Seus discípulos o interrogam desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que volte antes o Elias? Jesus respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E assim que farão com o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que fora de João Batista que lhe falara. A concepção de que João Batista era o Elias reencarnado e de que os profetas podiam renascer na terra, encontramos em várias passagens bíblicas além das acima referidas. Se esta concepção fosse equivocada e não concordasse com os ensinamentos cristãos, o Mestre não teria deixado de a combater como procedeu em relação a inúmeros outros conceitos e tradições equivocadas dos judeus. Mas o que ocorreu não foi isto. Jesus se posicionou muito claramente a este respeito quando se referiu a Elias, dizendo que já veio e eles não o conheceram. O versículo 13, completa, os discípulos entenderam que fora de João Batista que lhe falara, reforçando esta afirmativa. Para quem é mais exigente, sugerimos a leitura atenta de Mateus no capítulo 11, versículos 14 e 15, que não deixa qualquer dúvida a respeito. Vejamos, e se quereis bem compreender ele mesmo é o Elias que havia de vir. Conforme a tradução, o Elias que estava por vir, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Evidentemente, que os versículos anteriores se referem a João Batista, facilmente constatado pela leitura. Se alguns outros textos podem ser interpretados no sentido místico, nesta passagem de Mateus não há equívoco possível. E ele mesmo Elias, que há de vir. Colocação, tão positiva como esta, não permite conceber alegoria ou figuração. No que tange ao complemento. Aquele que tem ouvido de ouvir, ouça, consideramos como uma alusão a que nem todos estavam em condições de ouvir ou entender certas verdades. O versículo anterior dizia, porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. Seguindo-se então, e se quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Desnecessários maiores comentários. Mudemos agora de trecho e de evangelista, e estudemos em João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Eis a passagem. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senhor entre os judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo já velho, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer outra vez. O Espírito assopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos, como se pode fazer isto? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, que damos testemunho do que vimos, e vós com tudo isso não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado nas coisas terrenas, ainda assim não me credes, como me crereis, se eu falar nas celestiais? Observemos a frase, ninguém pode ver o reino de Deus, sem renascer de novo, e mais adiante, a insistência, acrescentando, não vos admireis de que vos diga que é preciso nascer de novo.
Referência mais evidente: é impossível. As citações são tão contundentes e incômodas, aos que se recusam a admitir a hipótese da reencarnação, que geraram enganos em certas traduções. Na tradução, de Osterwald está conforme o trecho primitivo. Diz: ele não renasce da água e do espírito. Na de Saci, Limastri de Saci, encontramos a tradução não renasce da água e do Santo Espírito, e na de Lamennais trocaram o Santo Espírito por não renasce da água e do Espírito Santo. Seriam alterações inadvertidas. Estas palavras não renasce da água e do Espírito foram entendidas por alguns no sentido da regeneração pela água do batismo, embora no texto original não houvesse a expressão Santo Espírito ou Espírito Santo. No livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, há um minucioso comentário a respeito, e se chama atenção para o significado do vocábulo água, que não era utilizado na acepção comum. A água era o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. As palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou, em água e em espírito, significam, portanto, se o homem não renascer com o seu corpo e sua alma. Neste sentido é que se aceitava no princípio, mas com o passar dos séculos houve uma mudança na interpretação. Nas frases seguintes há uma continuidade que endossa esta afirmação: o que é nascido da carne é carne, exprime claramente o que é só o corpo que procede do corpo, e que o espírito não depende daquele. No momento onde Jesus coloca, não sabes de onde ele veio nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se não houvesse a encarnação, e o espírito fosse criado ao mesmo tempo em que o corpo, saber-se-ia de onde veio, já que sua origem seria conhecida coincidindo com o nascimento. Se a alma preexiste, há, então, vidas sucessivas. 21. Física. Conceito de física denomina-se física ciência que tem por objetivo o estudo das propriedades da matéria, bem como as leis que tendem a modificar seus estados ou seus movimentos sem modificar sua natureza. Divisão da física. Com o progresso da ciência, o termo física já não consegue definir, nem mesmo abranger, todas as propriedades gerais da matéria. Em função disto, utiliza-se a denominação ciências físicas compreendendo diversos e importantes ramos, entre os quais, a física quântica. De acordo com a conceituação tradicional, as propriedades gerais da matéria, portanto os objetos de estudo das ciências físicas, são revelados por intermédio dos órgãos dos sentidos. Assim, a visão nos permite avaliar a forma e a coloração dos corpos, bem como seu deslocamento. A audição nos fornece as sensações motoras, o tato permite a determinação da pressão e da temperatura e assim por diante. Todas as propriedades da matéria podem sofrer modificações que são denominadas fenômenos físicos. Desta maneira, a queda de um objeto, a movimentação da água ou a trajetória de um raio luminoso, independentemente da natureza da luz, são exemplos de fenômenos que modificam apenas o aspecto exterior dos corpos sem alterar sua essência química. Os exemplos citados são, portanto, de fenômenos físicos e seu estudo pertence às ciências físicas. Diferentemente dos fenômenos mencionados, quando a essência da matéria, ou a substância que o compõe, transforma-se em outra, temos um fenômeno químico, por exemplo, a combustão do fósforo transformando em carvão. Ramos da física. As ciências físicas podem, de forma simplificada, serem subdivididas em 7 disciplinas. 1. Mecânica, estática, cinemática e dinâmica. 2. Acústica. 3. Ótica. 4. Eletricidade. 5. Termologia. 6. Geofísica. 7. Física atômica e nuclear. Física atômica e nuclear. Este ramo da física foi o precursor da física quântica.
A física atômica estuda os fenômenos associados ao átomo, enquanto a física nuclear se detém especificamente nos fenômenos ligados ao núcleo do átomo. Utiliza-se, também, a denominação microfísica para designar este importante ramo das ciências físicas que vem revolucionando os conceitos clássicos do conhecimento científico. As descobertas de Einstein, com a consequente teoria da relatividade, passaram a demonstrar não mais um universo físico, mas um universo energético. Os fenômenos da física nuclear, desde a transformação da matéria